Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no UPM. É um prazer poder recebê-los mais uma vez e nessa aula em específico eu quero abordar com vocês as ferramentas e técnicas de processos que geram planos. Como já vimos, são 10 processos, que todos responsáveis por gerar um plano de gerenciamento da área específica em que aquele trabalho está sendo realizado, ok? E já falamos também de ferramentas e técnicas comuns a esses processos. Agora eu quero apresentar as diferenças, O que tem de diferente em relação às ferramentas e técnicas desses 10 processos. Bom, existem diversas maneiras aí de nós coletarmos dados, Várias técnicas que podem ser utilizadas com este propósito. E aí pensando dentro de integração e qualidade, nós temos algumas técnicas sugeridas com o propósito de coletar dados. Por exemplo, brainstorming, nós podemos utilizar, listas de verificação. Quando a gente for estudar sobre qualidade, eu vou explicar de maneira mais detalhada para você o que é uma lista de verificação, qual que é a diferença da lista de verificação para um checklist, por exemplo. Já adianto que são coisas totalmente diferentes aqui no caso, ok? Nós temos aí grupos de discussão e podemos também utilizar de entrevistas como maneira de coletar dados para a gente trabalhar o gerenciamento do projeto. Já dentro da qualidade, podemos utilizar de outras técnicas ou técnicas similares também, com o propósito de levantar informações. Aqui no caso, nós temos benchmarking, nós temos o brainstorming e nós temos também entrevistas que podem possibilitar esse processo, a gente atingir esse objetivo de coletar dados para o gerenciamento do projeto, para o plano de gerenciamento de projeto dessas áreas específicas, integração e qualidade. Uma outra ferramenta e técnica que nós temos aí também é a tomada de decisões. Precisamos tomar decisões, principalmente em se tratando de qualidade e de partes interessadas. Não que as outras não tenham, mas se a gente considerar os processos em si, nós temos ali a tomada de decisões como uma ferramenta e técnica dos processos que geram planos de qualidade e de partes interessadas. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, em relação à qualidade, por exemplo. Nós vamos desenvolver uma matriz de priorização, que pode ser usada como meio para determinar prioridades entre métricas de qualidade. Então vejam que é um instrumento de tomada de decisão. Você toma decisão em relação aos requisitos, em relação à qualidade do projeto com base em uma lista priorizada. Isso facilita a tomada de decisão, torna ela mais rápida e mais racional nesse processo. Já em relação às partes interessadas, a gente desenvolve até mesmo uma matriz parecida, Uma matriz de priorização que, no caso, vai ser usada para uma finalidade diferente, que é usada como meio para determinar as prioridades entre os requisitos das partes interessadas. Então eu já estou usando para uma outra finalidade, mas também com o mesmo intuito de facilitar o processo de tomada de decisão. Outra ferramenta também que é particular a partes interessadas envolve a representação de dados, ok? Dentro da representação de dados, nós temos, por exemplo, uma maneira de representar, de apresentar esses dados para as partes interessadas, para as pessoas como um todo no projeto. Podemos fazer um mapeamento mental, ok? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é isso. E também desenvolver uma matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Em relação ao mapeamento mental, eu utilizo muito nas minhas aulas e vocês vão ter acesso a diversos materiais, mas, por exemplo, nós temos aqui um mapa mental de técnicas de resolução de conflitos, onde eu busquei enumerar as possíveis técnicas e algumas informações que me ajudam na compreensão de cada uma dessas técnicas. É uma forma visual de apresentar dados, ou seja, de representar dados, facilitar o entendimento de determinados conceitos, agrupar essas informações de maneira lógica. Então é um caminho aqui que nós podemos seguir. O outro, em relação à matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas, aqui um exemplo que nós temos, é essa tabela aqui no caso, onde a gente pode visualizar aqui as partes interessadas. Eu tenho várias partes interessadas e classifico elas como desinformada, resistente, neutra, apoiadora ou lidera aqui no caso, Na legenda a gente tem o seguinte, que C envolve o nível de engajamento atual de cada parte interessada. Então vejam que essa aqui está desinformada, essa aqui está neutra, essa outra aqui está apoiadora, ok?
ID, né, refere-se ao nível que a equipe do projeto avaliou como essencial para garantir o êxito do projeto. Então nós não queremos partes interessadas desinformadas, nós queremos elas como apoiadoras ou como líderes, ou no mínimo, né, como neutras no caso aqui. Então qualquer parte interessada que tenha sido classificada como desinformada ou resistente, a equipe vai exercer um trabalho de forma a tentar mudar para outras categorias. Então, aqui nessas duas categorias, isso é ruim, porque isso pode gerar riscos e problemas no projeto. Na neutra, né, tipo assim, a gente não consegue melhorar, mas também não piora, né, não interfere negativamente no projeto. O ideal é que ela assuma ou um papel apoiador ou que ela lidere de alguma forma algum aspecto do projeto. Então, em relação a essa parte interessada 1, a equipe, no caso aqui, né, avaliou como essencial colocá-la como apoiadora, a parte 2 também, né, no caso aqui, e a parte 3 de igual maneira. Então, uma matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas, né. Em relação ainda à ferramenta, né, de representação de dados, ela é utilizada também no gerenciamento dos recursos do projeto, né, para gerar o plano de gerenciamento dos recursos, ok? E aí isso pode ser apresentado por meio de gráficos hierárquicos, por exemplo, um organograma, né? Uma EAP, ela é uma representação gráfica das entregas do projeto, a estrutura analítica de recursos, né, que pode ser utilizado, como que os recursos do projeto, humanos, materiais, estão agrupados dentro do projeto, ok? Uma matriz de responsabilidade aqui no caso também pode ser utilizada e formatos de texto. Vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas aqui. Primeiro, eu posso desenvolver por meio do plano, né, uma matriz de responsabilidade. Então vamos ver aqui um exemplo onde nós temos um conjunto de atividades de um projeto e algumas pessoas com responsabilidades distintas, né, onde nós temos aqui uma legenda, né, o R significa responsável pela execução, o A responsável pela aprovação, o C é aquele que é consultado e o I aquele que é informado. Então, no caso aqui de criar o termo de abertura, nós temos ali o Ben, né, com responsabilidade pela execução, nós temos ali a N, né, que vai aprovar, ok? E os demais componentes aqui da equipe, todos, né, aquele que é informado, que assim com que essas atividades acontecerem, eles serão informados, ok? A matriz de responsabilidade tem, portanto, essa finalidade de demonstrar quem faz o que, ok? É conhecida também como matriz RACI. RACI por quê? R-A-C-I, né? Onde nós buscamos classificar as pessoas com base nessas categorias: responsável por executar, por aprovar, aquele que é consultado e aquele que é informado. Mas não existe apenas essa forma de representar dados dentro de gerenciamento dos recursos. Outra maneira pode ser dada também pelos formatos de texto, né? Como que funciona isso? Primeiro, a descrição detalhada das responsabilidades da equipe pode se dar por meio de documentos descritos, o que cada um pode fazer, aliás, né, o que cada um deve fazer dentro do projeto, o que é esperado de atividades, de comportamento dessa pessoa, ok? Temos também, né, dentro do gerenciamento da qualidade, para elaborar o plano de gerenciamento da qualidade, uma maneira de representar dados que seria por meio de fluxogramas, que vai apresentar uma sequência de etapas, modelos lógicos de dados, né, que utiliza de linguagem de negócios, diagramas matriciais, né, que estabelece força de relacionamento entre fatores, causas e objetivos. Então vejam que uma única ferramenta ela é utilizada em vários momentos, né? Porém com abordagens distintas, utilizando cada uma de seus critérios, com base nas suas necessidades. Então essa avaliação que eu quero que vocês façam, né? Que uma ferramenta ela pode ser utilizada para diversas finalidades, fazendo as devidas adaptações com base nas necessidades que nós temos, né? E por fim, né, em relação à qualidade também, o mapeamento mental é uma forma também de ser utilizado para poder explicar aspectos de qualidade do projeto, né? Diagramas que permitem, no caso, organizar informações de maneira
visual, facilitar o entendimento do trabalho que deve ser realizado em relação à qualidade do projeto.